Esta é a cidade de Cook. Após visitar o Massacre Canyon e escalar o Pico de Cook, fiquei fascinado por esta região. Fui à biblioteca e encontrei um livro antigo que não podia levar, mas que contava a história desta antiga cidade fantasma. Um acampamento de mineração chamado Cookstown. O que acha da minha nova mula? O nome dela é Brenda. Linda Brenda. Nunca a montei antes. Esta vai ser nossa viagem de estreia. Não sei como vai ser. Ela parece uma mula boa. Linda Brenda. Ela ainda não tem. Não tem. Respeito por mim. Mas vai ter. Seu dorso é bem arredondado. Em frente e para cima. Vamos, Brenda. Vamos lá. Em 1897, Cooks atingiu seu ápice de produção com 12 minas ativas, enviando 20 toneladas de minério concentrado por dia da estação de Flórida, a 600 dólares por tonelada. Mineiros anglo-americanos ganhavam 3 dólares por dia, enquanto trabalhadores mexicanos recebiam metade desse valor. Havia uma diligência diária para a Flórida, a 14 milhas de distância. Em 1897, James Jetson Hyatt mudou-se para Cooks Peak, vindo do condado de Mason, Texas. Sua família se mudou para Cloudcroft, Novo México, em 1882. Hyatt estudou na Universidade Estadual do Novo México em Las Cruces, ajudando a equipe do professor Hiram Hadley e dirigindo sua charrete para compensar custos de alojamento e alimentação. Ele se casou com Emma Holden em 1895 e, em março de 1897, mudaram-se para um rancho a noroeste de Cooks Peak. Em 1889, Upton Elwood McDaniel já estava em Cooks, com uma mercearia, salão e correio. Em 28 de novembro de 1889, casou-se com Winnie Ann Lee George, de 30 anos. Supostamente prima distante de Robert A. E. Lee, ela havia sido casada com William, da Geórgia, Missouri, e tinha 3 filhos, Riley, James e Lula, antes de se divorciar em 1886. Não sabia que se divorciavam naquela época. Usando 2 bois e uma carroça coberta, ela se mudou com 3 filhos de Lano, ou Brownwood, Texas, para Deming em 1887 e depois para Cooks. Ela devia ser uma mulher durona. Sua primeira filha com McDaniel, Myrtle Murray, nasceu em Cooks em 26 de setembro de 1890. Nasceu com um pé deformado e Newton Bullish, de Deming, fez sapatos especiais para ela. Outras filhas foram Millie, 1880, 1993 e Anna, 1898. 2 filhos nascidos em 1895 e 1897 morreram ainda bebês. Embora fosse uma mulher pequena, fisicamente, Winnie era aparentemente muito resistente e, especialmente para a época, bastante agressiva. Depois de estabelecer sua casa, pensão e restaurante em Cooks, por volta de 1890, ela supostamente ganhou apostas de que conseguia carregar baldes de minério tão rápido quanto os homens. Winnie e seu filho mais velho, Riley, proporcionaram um certo tempero social e estabilidade econômica à comunidade. Riley George, que desprezava usar o nome Lawrence, não era menos personagem e empreendedor que sua mãe. George tinha uma pequena cabana, ao lado da única nascente, Sweetwater, no alto da montanha, logo abaixo de Cooks, e uma fileira, de 10 ou 12 burros. Ele vendia a água da nascente embalada em barris de 10 galões que ele amarrava de cada lado de seus animais. Ele comprou várias concessões de mineração com os lucros do seu negócio, mas nunca as explorou. Em vez disso, criava cabras e gado vendendo água da nascente e lenha. Parece o meu tipo de cara. George aparentemente não se dava bem com algumas pessoas e... talvez sejamos familiares. Talvez sejamos parecidos. George aparentemente não se dava bem com algumas pessoas e em um tiroteio com os irmãos Sam e Dink Tennell, matou Sam e seu cavalo. Provavelmente era Samuel Tennell, um vaqueiro que em 1910 havia se casado com a família Gazaway. Anos depois, George disse que se arrependeu de ter matado o cavalo. Eu sei que gosto desse cara. Dizem que ele era um bom atirador. Mas Elizabeth Hyatt observou que uma vez o viu atirar 3 vezes em um coiote sem acertá-lo. Claro, um coiote correndo é muito mais difícil do que um homem e um cavalo de perto. A rápida disposição de George em recorrer a uma arma para resolver seus problemas causou grande angústia à sua família e o colocou, pelo menos temporariamente, em sérios apuros. Em 1910, a família McDaniel havia se mudado para Deming, onde Winnie continuou seu negócio de pensão. Após o casamento de sua filha Millie com Otis Goodman em 2 de fevereiro de 1912,
McDaniel aparentemente chegou em casa tarde e bêbado, abusando de Winnie. A briga terminou subitamente quando Riley George atirou em seu padrasto no lado direito. McDaniel morreu no dia seguinte, e o jornal local, orientado pela temperança, culpou mais a fácil disponibilidade de bebidas fortes do que George. Subi até o topo. Acho que a cidade está logo após esta colina. Espero que a estrada se dividiu lá atrás. Não tinha certeza de qual caminho seguir. Eu e Brenda temos tido desavenças. Ela está me testando um pouco. De qualquer forma, ela só precisa aprender. Eu não tolero isso. Não sei se uma mula pode aprender isso. O jurista e o editor devem ter concordado, pois mais tarde naquele ano, em 23 de novembro, George foi absolvido da acusação de assassinato. Quando a mãe de George adoeceu e ele precisou de dinheiro, vendeu seu gado da marca X-Bar para Hyatt. Hyatt cuidou dos animais, marcou os bezerros e quando George se recuperou financeiramente, comprou o rebanho de volta pelo valor original. George era conhecido por ser, bem, a última pessoa a sair de Cooks ao se mudar para Deming em 1959, onde faleceu em 1961, aos 84 anos. A amizade de Hyatt com George valeu a pena, pois após a morte deste, Hyatt comprou as reivindicações de Cooks Peak da meia-irmã de George, Murdy McDaniel Hewitt Moore, por $1.000. As ferrovias que trouxeram prosperidade para Deming e Cooks continuaram a servir como a antiga estrada através do Cooks Canyon. Em 6 de abril de 1901, a Atchison, Topeka and Santa Fe Railroad Company anunciou que por 25 ales uma pessoa poderia viajar de Deming para a Califórnia. 2 anos depois, o preço aumentou para $35. A ferrovia não beneficiou a todos, eliminando negócios e causando hostilidades ao longo da antiga estrada, representando um novo perigo para os fazendeiros devido à falta de cercas e ao gado que frequentemente se desviava para os trilhos. Vários fazendeiros se ofereceram para construir as cercas, alegando que a ferrovia era obrigada a construir, desde que a empresa fornecesse os materiais. Um homem contratou um vaqueiro extra por $30 por mês para patrulhar os trilhos, mas ainda assim perdeu várias cabeças de gado. Embora o auge inicial tenha passado para os cozinheiros, a comunidade estabilizou-se até cerca de 1905. Havia um moinho, na verdade um concentrador seco, correio, mercearia, salão e pensão, incluindo um restaurante que, com as casas particulares, totalizavam pelo menos 30 estruturas semi-permanentes na encosta leste da montanha. Além dos Poes, McDaniels, Grovers, Orrs e outros residentes de longa data de Cooks, também havia, ou logo haveria, os Gassaways, Onslaughts e Ragsdales. Um fenômeno interessante ocorria frequentemente durante o desenvolvimento dos túneis nas minas. Cavernas continham minério de alta qualidade e formações de butil. William Cotton lembrou da descoberta. Estávamos escavando em um veio estreito quando abrimos uma ampla sala, talvez com 50 pés de largura e 12 pés de altura. No centro, como o último sonho dos deuses, havia uma árvore perfeita surgindo do chão da caverna, estendendo-se até o teto com galhos e folhagem brancos leitosos, desenhados delicadamente como uma samambaia. Sobre ela, como uma linda noiva, havia um véu da mais fina teia de aranha. Mas a caverna era tão delicada que não suportava o rude empurrão do trabalho humano. E a primeira visão dela foi a única. A primeira explosão após a abertura da sala a reduziu a pó, e apenas a memória dela permanece. Foi bem impressionante. Isso é bem legal. Eu não sei. Ei, se vocês souberem que tipo de carro é ou de que ano, coloquem nos comentários abaixo, pois não faço ideia. Eu sei que é antigo e sei que é legal. Vamos dar uma volta por aqui e dar uma olhada, ver o que encontramos. Esta é a cidade Cook. Muitos tambores antigos de 55 galões em todo lugar. Esse é como o 5º ou 6º que vejo. Fico imaginando o que carregavam neles. Vários moradores em torno de Cooks criavam gado ou cabras logo após Charles Gasaway se casar. Com Mary Matilda Ragsdale Baker,
Em meados da década de 1890, eles compraram 3.000 cabras de mohair e Gore. Outros moradores da área de Cooks Peak também criavam cabras e gado, prosperando na grama das encostas das montanhas. Uma carta enviada ao jornal de Deming, perto do final de 1902, mencionava os vastos rebanhos de cabras ao redor da base de Cooks Peak. A presença desses animais nas colinas acidentadas atraía predadores. O jornal de Deming relatou que Charles Pace atirou em 2 grandes linces que invadiram seu curral de cabras, perto do correio. Nesse contexto, Charles Grover, de 15 anos, capturou um lince adulto no Canyon OK. Sem arma, Grover apedrejou o animal até a morte. O irmão mais novo de Grover não teve a mesma sorte. Mais tarde, naquele ano, James, com 12 anos na época, avistou 2 grandes pumas, mas eles escaparam, pois ele também estava desarmado. Os animais selvagens ao redor das encostas de Cooks Peak não eram os únicos inimigos das cabras e seus donos. No final de março, ou abril, de 1905, os donos dos rebanhos já tinham tosqueado suas cabras quando uma tempestade repentina e violenta despejou 2 pés de neve na região. Os pastores perderam 600 animais e os Ragsdale 400. Uau! Fico me perguntando o que foi. Não sobrou muito por aqui. Imagino que já tenham vasculhado tudo. Vou continuar vagando para ver se encontro algo. Mineiros eram frequentemente assediados pelos Apaches, impedindo o desenvolvimento dos recursos minerais, e por salteadores no desfiladeiro de Cook. Um acampamento dos Apaches estava na entrada do desfiladeiro, mais tarde chamado Hadley Draw, entre o abandonado Fort Cummings e o futuro local de Cooks. Não Cook! Ah, em Cooks! Não é surpreendente que Orr e um ajudante tenham encontrado 7 Apaches, impedindo-os de chegar às obras de Orr. Eles retornaram com cautela ao rancho de Orr, aparentemente frustrados com a exploração das minas no Pico do Cozinheiro. Orr e Arrington se uniram a outros prospectores de Pinos Altos para avaliar as possibilidades minerais nas Floridas. Em 2 de janeiro de 1880, foram atacados por um grande grupo de Apaches, resultando na morte de Fulton e na perda de mulas e cavalos. Com a ajuda de alguns burros, fizeram uma marcha noturna forçada até o Fort Cummings, percorrendo mais de 30 milhas em 16 horas. Apesar de 4 homens levemente feridos, a situação se tornou tão desesperadora que Peter Stray foi reconhecido como a única pessoa a permanecer no acampamento do Pico do Cozinheiro de 1881 a 1882. O censo dos Igseewa de 1900 registrou 343 pessoas vivendo em Cookstown, uma população considerável que, na verdade, era maior do que a de Lake Valley. E desça por ali. Por todos os relatos, a vida nesses acampamentos era particularmente brutal. Embora houvesse 7 bordéis e até 25 saluns, não havia igrejas e apenas uma única fonte de água potável. Roubo de gado era comum, como se dizia. Disputas de território eram resolvidas sem a ajuda da lei, muitas vezes com consequências violentas e horríveis. Nevascas podiam ocorrer no inverno, e tempestades de poeira não eram incomuns nos meses de verão. Para piorar, há evidências circunstanciais de que muitos dos moradores sofriam com os efeitos do envenenamento por chumbo. O declínio de Cooks Peak foi gradual, com esgotamento de minério e queda no preço da prata. Famílias mudaram-se para Deming. As operações de mineração encerraram em 1943, mas a prospecção de ouro e prata persiste. Hoje, os vestígios de Cookstown e as milhares de minas que operaram no distrito de mineração de Cooks ainda são visíveis na paisagem. A visitação é desencorajada, pois o terreno é privado e as minas abandonadas são perigosas. A paisagem da Cordilheira de Cooks é uma peça importante da história. Isso tem que levar a algo. Provavelmente uma mina, certo? Ou uma nascente. Uma fonte d'água. Acho que só leva ao fundo do riacho. Provavelmente já teve água. Ou em diferentes épocas a água. Mas era uma trilha que descia das pequenas estruturas de pedra. Nunca encontrei nada. De qualquer forma, os cães estão subindo por aqui.
Pensei que seria melhor subir por aqui e ver o que posso encontrar. Cerca de 215. Vou deixá-lo continuar, enquanto eu puder ficar com eles. Esta mula está prestes a me deixar na mão. Ela não está em muito boa forma. Ela é um pouco teimosa. Seguimos aquele leão por mais algumas horas. Ele finalmente nos deixou na mão. Eu e a velha Brenda. Não nos dávamos muito bem. Não acho que ela será a mula para mim. Ela é um pouco preguiçosa e realmente não anda como eu gostaria. Ela é bastante argumentativa. Não importa o que eu peça, ela simplesmente não quer fazer. Ela não se sai bem sozinha. Provavelmente é boa seguindo outra mula, mas eu preciso de uma que não se importe de ficar só comigo e os cães. Isso.